Olá a todos, hoje começando julho, dia 1º de julho de 2020. O tema de hoje é um modelo de vida e a gente vai dividir aí essa reflexão em três a partir de hoje. Hoje é a primeira. Nós vimos na última reflexão sobre a nossa atitude em relação ao mundo, em sermos um grão de areia em meio a tanta maldade, tanta desonestidade, egoísmo, irresponsabilidade, arrogância, mesquinhez, fofoca, falta de amor, falta de misericórdia existente neste mundo. Como cristãos, não devemos nos contaminar com as iguarias do rei, ou seja, com as coisas desta vida que vão contra os princípios da palavra de Deus. Como exemplo na Bíblia, claro, nós temos o jovem Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que decidiram não se contaminar com as iguarias oferecidas nos banquetes do rei babilônico Nabucodonosor. Daniel deve ser um modelo de vida para nós. Sem vida não há como transmitir vida. E sem uma vida aos pés de Cristo, nenhuma diferença faremos em nossa sociedade e mundo. Aqui nós, como eu disse no começo, vamos dividir porque nós não temos condições de abordar todas as características que marcaram a vida de Daniel e que fizeram diferença na sua época. Abordaremos algumas agora e outras nos próximos 2 vídeos. Primeiro, que Daniel foi um homem firme em seus princípios. Daniel e seus 3 amigos ficaram firmes nos seus princípios e Nabucodonosor conheceu o fruto dessa fidelidade. Daniel ficou firme e corajosamente interpretando o sonho de Nabucodonosor e o rei o honrou e louvou a Deus por isso. Os 3 amigos de Daniel ficaram firmes diante da ameaça e Nabucodonosor glorificou a Deus depois que ficaram livres da fornalha do fogo. Daniel ficou firme e contou a Nabucodonosor a verdade e o rei se humilhou glorificando a Deus. Daniel ficou firme ao contar a Belsassar a verdade e foi honrado pelo rei. Daniel ficou firme diante de Dario e Ciro e Deus fez com que prosperasse. Daniel foi firme ao se prostrar humildemente pedindo perdão para si e seu povo que foi restituído à sua terra. Ficar firme nos propósitos tem um preço. Daniel pagou esse preço várias vezes. Correu o risco de perder a vida, mas não perdeu o Deus da vida. E nem perdeu Deus de vista. Um cristão firme de princípios não permite que o tempo dite os seus valores. Seus valores têm uma fonte. Esta fonte é o próprio Deus, por meio da palavra que ele nos deixou. Daniel também era um homem com uma teologia da história. Quando olhamos para o horizonte da humanidade, precisamos de uma teologia da história. Quando nossas vidas vão bem, precisamos de uma teologia da história. Quando enfrentamos dificuldades na vida pessoal e familiar, precisamos de uma teologia da história. Quando foi deportado, Daniel levou no coração a mensagem de Jeremias. Deus estava no comando. Os reis achavam que comandavam, mas o comandante general era Deus. Ele fazia a história convergir para os seus propósitos. A deportação era humilhante, como foi humilhante ser jogado num poço, ser vendido, ser esquecido, como aconteceu com José, que sabia que até mesmo a maldade dos seus irmãos, a crueldade da mulher de Potifar ou o descaso de um amigo se desenrolavam sob os olhares de Deus e no fim seriam capítulos de sua vontade. Em nossa família, uma criança fica doente. Não sabemos o que acontecerá com ela, se morrerá ou sobreviverá, mas sabemos que Deus está no controle. Jesus enfrentou a cruz porque tinha uma teologia da história. Ele estava nas mãos de Deus, sua missão era a missão de Deus. Paulo enfrentou os açoites e mesmo a rejeição interna, porque olhava para Jesus e o via exaltado pelo Pai. Só enfrentamos a perseguição e a doença com a certeza confiante que Deus faz todas as coisas convergirem para o bem, até as ruins.
O profeta Isaías registra em Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Daniel não chora a condição do exílio. Ele vence na condição do exílio. Ele sabia que o império de plantão era apenas isto, um império de plantão. Como diz Paulo aos irmãos de Roma, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Daniel já sabia disso. E naquele momento difícil que vivia, resolveu não ficar se lamentando e reclamando com Deus, porque ele permitiu que estivesse naquele cativeiro. Mas ali o jovem Daniel fez toda a diferença como servo do Deus vivo. Quer mudar o mundo? Comece por você, tendo pequenas, mas constantes atitudes que honrem a Deus, que dão glórias a Deus. Seja fiel, espalhando alegria, paz, bondade, mansidão, verdade, honestidade, humildade, misericórdia, responsabilidade, altruísmo, liberalidade e principalmente o amor de Deus e a sua salvação. Um modelo de vida, Daniel. Mas a Bíblia nos mostra que o modelo maior é Cristo Jesus. Que dessas qualidades todas alistadas agora no final, ele portava todas elas. E olhando para Cristo, nós devemos também seguir o seu exemplo, fazendo a diferença neste mundo, onde nós estivermos, sob quaisquer circunstâncias. Que Deus nos ajude a assim sermos essas testemunhas que fazem diferença no mundo. Amém.